Isaías, capítulo 8. O Senhor Deus me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela, em letras bem grandes, o seguinte: Maher Shalal Hasbaz. E procure 2 homens de confiança, isto é, o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida e deu à luz um filho. Aí o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maher Shalal Hasbaz, pois antes que ele aprenda a dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora todas as riquezas de Damasco e de Samaria. O Senhor falou comigo de novo. Ele disse: esse povo não quis as águas calmas do riacho de Siloé e está tremendo de medo do rei Rezim e do rei Peco. Por isso, eu, o Senhor, vou trazer o rei da Síria e o seu poderoso exército para atacarem esse povo. Eles avançarão como uma enchente do rio Eufrates, que sobe acima das margens de todos os canais e de todos os rios que desembocam nele. Eles invadirão a terra de Judá como as águas de uma enchente que cobrem tudo e sobem até o pescoço da gente. Mas Deus está com seu povo. As suas asas abertas protegem a terra prometida. Reúnam-se, povos, mas fiquem com medo. Escutem, todos os países distantes. Preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Sim, preparem-se para a guerra, mas vocês serão derrotados. Façam planos, mas eles não darão certo. Resolvam o que quiserem, mas tudo fracassará, pois Deus está conosco. O Senhor Deus pôs a sua poderosa mão sobre mim e avisou a mim e aos meus seguidores que não andássemos no caminho que o povo estava seguindo. Ele nos disse: não pensem que tudo que o povo chama de revolução seja revolução mesmo. Não fiquem assustados, não tenham medo daquilo de que o povo tem medo. Pelo contrário, fiquem assustados por minha causa e tenham medo de mim, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou santo. Eu serei um templo para abrigar vocês. Serei também uma pedra e uma rocha que fará com que os povos de Judá e de Israel tropecem e caiam. Serei uma armadilha e um laço para pegar os moradores de Jerusalém. Muitos tropeçarão, cairão e se despedaçarão. Ficarão presos nessa armadilha. Eu disse aos meus seguidores: guardem a mensagem e lembrem dos ensinamentos que o Senhor me deu. Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Aqui estou eu com os filhos que o Senhor Deus me deu. O Senhor Todo-Poderoso, que mora no Monte Sião, nos enviou para sermos sinais que causem espanto
espanto ao povo de Israel. Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos. Precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. O povo andará de um lugar para outro, sem rumo, desanimado e com fome. Por causa da fome, ficarão com raiva e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus. Olharão para o céu e depois para a terra, e verão somente sofrimento e escuridão, trevas e angústia, porém não poderão escapar delas. Quero ser amigo desse Deus sempre, né? Puxa vida, tio. Olha o capítulo 8 ali, ó. Do 1 ao 3. Deus determina a Isaías que pegue um pergaminho e escreva como os homens e com duas testemunhas o que vai acontecer. Eu fui ter com, descreve com frequência união sexual. O nome do filho era uma profecia de que a Síria saquearia tanto a Síria como Israel, inimigos de Judá. Antes que o menino fale, essas coisas vão se cumprir. Versículo 4. Veja que com Deus ele marca dia e hora. Não é, quando acontecer essas coisas, então vai acontecer aquela outra. Não, Deus já marcou dia e hora, e as coisas vão acontecer antes desse dia e dessa hora. Assim como a volta de Cristo, que só Deus conhece o dia e a hora, né? E ninguém seria louco de falar que dia e hora, como muitos no passado fizeram, né? Dia e hora é com Deus. O que a gente fala aqui é em época, né? Proximidade a um ano, a uma situação, isso sim. A volta de Cristo efetivamente é cada vez mais próxima, os acontecimentos todos já estão aí, aconteceram. Temos visto que quando a gente vai para a questão de números, que a Bíblia sempre gostou muito, novamente isso aparenta, né? 3 guerras, as 3 somando os números dá o mesmo, 68. Poxa, em tanto dia, em tanto mês, em tanto ano,
acontecer exatamente a mesma coisa, né? É muita coincidência, né? Então, tudo para Deus tem dia e hora para acontecer. Dos fatos que Deus determinou no mundo. Agora, com relação à minha vida e à tua, aí depende da nossa fidelidade com Deus. Aí não tem dia e hora. Se você for fiel agora, tu vai ser abençoado agora. Se tu for fiel daqui 10 anos, ele vai te abençoar daqui 10 anos. E o foco sempre será a tua salvação. Deus não está olhando se tu está comendo ou passando fome. Deus não está olhando se tu está são ou doente. Deus não está olhando se a tua casa está farta ou passando necessidade. Deus está olhando para a tua salvação. Tu está se salvando, então Ele pode te abençoar um pouquinho mais. Tu está te condenando, então Ele tem que te punir um pouco mais para que a tua alma não queime no inferno, né? Quando a gente lê lá 1 Coríntios capítulo 11, lá ele fala que quando somos cobrados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, né? Então é quando Deus faz as coisas acontecer na minha vida, na tua vida, que não é o que a gente gostaria, é porque Deus está gritando, opa, não é esse o teu caminho, não é essa a tua direção, muda a direção, muda o rumo, tu não vai chegar a lugar nenhum assim, porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Não adianta, tu vai tentar, e não vai para frente. Por quê? Porque Deus não está no negócio. Hã? Olha ali o versículo 5 ao 8. Aqui Deus descreve que por Israel e Judá terem rejeitado as águas de Siloé, puras e calmas, se referindo a Deus, né? E preferindo as águas do Eufrates, os costumes dos povos de outras nações, Deus traria o seu juízo sobre estas nações. O que é fato é que Deus manda e o resto todo mundo obedece. Isso é inegociável. Ou eu e você ministramos, vivemos da forma que Deus quer, ou a mão dele vai pesar mais cedo ou mais tarde. O que a gente aprende que no mundo espiritual não tem essa história de coitadinho, tadinho, né? Não tem. A questão é, tu está com Deus ou não está? Tu está servindo a Deus ou não está? Tu está andando com Deus ou não está andando com Deus? Aonde, com as pessoas que eu converso, eu digo, olha, se a tua vida não está indo para frente, busca mais a Deus. Te corrija, alguma coisa não está legal. Alguma coisa Deus está descontente. Porque quando a gente anda direitinho com Deus, não somos perfeitos, claro que não, e nunca a gente vai ser. Eventualmente, ou todo dia, ou toda hora, a gente vai fazer alguma bobagem. Só que Deus não enxerga a maldade em nós. A questão é aquele que erra por maldade, ele sabe que está errado, ele vai e faz e teimoso. Outro é aquele que erra por ignorância. Depois ele percebe, eu fiz tal coisa e não era o certo. Então Deus separa isso. Então nós temos que perceber isso. Não sermos insistentes no erro. Versículos 9 e 10. Deus lembra a essas nações que mesmo sendo usadas por Deus para trazer juízo, Deus cobraria também deles a maldade que praticavam, e mesmo que fizessem planos, esses também ruiriam, pois essas nações eram o seu povo. Em diversos momentos Deus usou nações, pessoas, para praticar o mal, para ou trazer o cumprimento de uma passagem da Bíblia, como o caso de Judas, como para trazer punição sobre o povo, Israel e Judá. Porém, estes que estão praticando o mal vão ser punidos também pelo mal que estão praticando. Tem que cuidar. Nós que somos crentes, que servimos a Deus, nós temos que ter em mente que toda maldade que você fizer, você vai ser cobrado por Deus por causa disso. Mesmo que tu a tenha feito para o bem proveito da obra de Deus. Ou eu estou
defendendo o nome de Jesus. É lindo, só que se isso é pecado pela Bíblia, tu vai apanhar junto. Ah, mas eu defendi, não importa, certo é certo, errado é errado. E é isso que ele está chamando a nossa atenção aqui. Cuidado com as decisões que tu toma, né? Nós vimos lá na última temporada de Romanos, que da série Emoções, onde nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente faz, se isso está gerando amor ou ódio, bênção ou maldição, alegria ou perdão, tristeza, não pode, Qual é o resultado das tuas ações? Ah, mas eu tinha a intenção de ajudar. De intenção o inferno está cheio. Deus não nos chamou para ter intenção. Deus nos chamou para ter frutos, resultado. E tem que ser fruto bom ainda. Então, cuidado com a forma que você fala, com a tua família. Você que daqui a pouco tem uma predisposição de ficar torrando a paciência de todo mundo, O mais conhecido chato. Cuidado se você não está passando do limite. Daqui a pouco tu está querendo que um parente teu que não passou ainda nem na primeira série do Evangelho venha estudar matéria de faculdade. Ele não vai aprender, ele vai ficar bravo contigo, vai se afastar. Ele não consegue entender o que tu está dizendo. Então a gente tem que perceber isso, dá tempo ao tempo, deixa Deus trabalhar, ame, valorize, cuide. O resultado das nossas ações tem que ser frutos do Espírito e não frutos de Satanás. Tu é um crente que vive a palavra de Deus e produz obras do diabo. Olha que confusão. E tá assim de crente, Porque hoje é tudo gospel, Fofoca gospel já existe há muito tempo, Não contam fofoca, fala para toda a igreja que é para a igreja orar, Todo mundo sabe que é mentira, mas todo mundo acredita. Fofoca gospel, depois veio a discoteca gospel, bailão gospel, ou seja lá que raio que tem esse nome desse negócio que eu nunca fui, Aí depois não ficaram contentes, inventaram o carnaval gospel. Não ficaram contentes porque o ser humano nunca fica contente. Aí inventaram o ajuntamento gospel, casado é o que bem vive. Não precisa casar na igreja, Deus já sabe, Então junta, se der certo, amém, é de Deus, se der errado é porque Deus não queria. Aí depois, ainda não contente, porque já tinha o carnaval, já tinha o bailão, já tinha a fofoca, aí agora pintam as igrejas tudo de preto. Não contente, agora o crente anda todo vestido de preto. Que é para a sua roupa combinar com o seu coração. Que é para combinar, porque senão fica feio, Claro que eu estou brincando, se alguém está de preto aí não vai ficar bravo comigo. Entende? Ou seja, a boca fala o que o coração está cheio. Então é tudo bênção. É para combinar, é para ganhar almas para Jesus. E ainda dizendo, alma para Jesus e o corpinho para mim. Tem muito pastor que é mais cliente de motel que o mundano. É incrível. Olha, tem pastor que faz fila, cara. Esses tempos eu estava conversando com uma jovem que trabalhou na portaria do motel. Olha o que dá de pastor indo lá evangelizar. Tu não acredita? Eu estou falando evangelizar porque não foi me dado o direito de julgar ele. Eu acredito que ele vai lá evangelizar. O que ele fez no quarto, não sei porque eu não vi. Eu não falo do que eu só falo o que eu vejo. Agora, para mim é estranho tu ir evangelizar uma membro da igreja no motel.
Eu não faria. Mas cada louco com a sua mania, né? Eu não levei, nem minha esposa eu levo nesses lugares, tu imagina a mulher dos outros, né? Aí quer tomar tiro mesmo, né? Não, tá louco. É, exatamente. Quem sabe ele vai fazer vigília, orar, não sei lá, né? O mundo está tão moderno, né? É tanta modernidade hoje, a gente não pode suspeitar mal de ninguém, porque a Bíblia mesmo diz isso, né? Mas enfim, eu continuo fazendo as minhas vigílias e evangelizações na igreja, né? Cada um, a gente respeita, né? Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas, senão a gente está trazendo o pecado para a nossa vida e só botando o sobrenome gospel. Ah, tem agora também o espiritismo gospel. É a modernidade, a pessoa cai no chão, o que mais rolar é o que é mais cheio de Espírito Santo. A Bíblia aqui que nós lemos os versículos, todos que falam que vão cair é desgraça. É só o crente de hoje que acha que cair é bênção. A Bíblia inteira fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Não, o crente de hoje ele é melhor que o do passado. Aí tem crente de outras igrejas que vem brigar comigo. Que absurdo, está pecando contra o Espírito Santo, mas eu vou pecar a vida toda então. O que é diabo, o que é de Deus é de Deus. A Bíblia toda fala que cair não é de Deus. Quem cai não está indo para baixo? E quem vai para baixo está indo para onde? Para o céu? Pô, pelo amor de Deus, né, tio? Elias, que era um homem cheio do Espírito Santo, foi levado ao céu nas nuvens. O crente de hoje é tão cheio do Espírito Santo que ele não sobe na nuvem, ele cai no chão. Tá bom. Cada um sirva a Deus na igreja que é feliz. Está feliz na tua igreja do Caicai? Então só pula essa parte do estudo e escuta o resto. Não tem problema, só apertar o avançar aí. Então tudo na boa, né? Então cada doido com a sua mania, poxa, né? Mas não vale a pena. Olha, do jeito que vai, é profetagem de tudo que é jeito, é profecia de tudo que é jeito, né? Ah, pois é. Saul é um grande exemplo disso, né? Foi lá consultar o espírito, igual está falando aqui em Isaías, né? Ele queria falar com o espírito de Samuel, porque Samuel já tinha morrido, né? E ele viu que o espírito de Samuel subiu e falou com ele, né? E cheio do Espírito Santo disse, logo, logo tu estarás comigo. E ele feliz da vida, né? Cara, cada um interpreta do jeito que quer, agora a verdade é uma só, né? A verdade é uma só. Nós vamos aprender a outra discussão, que a gente, pastor, apanha um monte por causa disso, é quando fala que quem comete suicídio vai para o inferno. Olha o que a gente apanha por causa disso. Ainda bem que a gente aprendeu a rir, né? Eles contam a piada, a gente dá risada dela, né? Mas o que a gente apanha por causa disso, aí lá em Coríntios, em uma das atitudes que a gente vai aprender, é que aquele que destruir este corpo será destruído no fogo do inferno. Está lá em Coríntios, nós vamos estudar isso ainda. Mas enfim, é que as pessoas não lêem mais Bíblia. Não precisa mais, o profeta fala tudo. Eu digo, eu sou plenamente a favor de profecia, é uma ferramenta excelente, agora, com muito cuidado, com muita prudência. Muito se recebe de Deus, pouco se fala. Tem que tomar muito cuidado. Se o povo não se converter por essa Bíblia aqui, não é profecia que muda a cabeça de quem quer que seja. Grande parte dos que fizeram a última divisão agora em Bento Gonçalves sentavam na mesma mesa que eu e os outros pastores, viram o próprio Deus falar, ouviram o próprio Jesus falar, ouviram Deus falando tudo isso, falando tudo que ele falou ao longo de 2 anos e tanto, passavam mais de 2 horas ouvindo profecia. Adiantou para quê? Não adiantou de nada. Amado, se tu não te converter pela palavra de Deus, não é profecia que vai.
Profecia não muda ninguém. É a palavra de Deus que muda. Se isso aqui não mudar o teu pensamento, se o próprio Deus descer e falar contigo em sonho, tu vai dizer que é o diabo. O coração do homem é malvado. Então, tem que ser prudente. Tem que ser prudente, né? Mas aí sempre tem que, mas quem sabe eles estão com Deus. No juízo final a gente descobre, né? Uma das atitudes que a gente vai aprender com o apóstolo Paulo também, ele ensina: jamais julgue quem quer que seja dos teus irmãos dentro da igreja. Jamais. Deixe que Deus os julgue no juízo final. Não vou discutir com Paulo. Por isso que eu digo, o que os pastores vão lá fazer no motel, se é orar, jejuar, não sei. Eu não vi. Alguém viu o que eles estavam fazendo lá dentro? Não. Morreu aqui. Eu cuido da minha vida. Então, versículo 16 e 18. Mesmo o povo estando, na maioria, acomodados, ainda existiam discípulos fiéis ao Senhor, e estes assim deviam permanecer, para passar às próximas gerações as profecias e as palavras do Senhor. Aqui Isaías ele está dizendo que a maioria está acomodado. Tu vai lá para Coríntios. No meio de vós, muitos fracos e doentes, e mesmo que dormem. A conversa não muda. A maioria está longe de Deus. Viaja aqui para Isaías. A maioria está longe de Deus. Vai lá para Malaquias. A maioria está longe de Deus. Vai lá para Coríntios. A maioria está longe de Deus. Vai lá para Apocalipse. A maioria está longe de Deus. A Bíblia inteira falando isso. Eu não entendo por que o cristão hoje ele espera tanto ser elogiado, engrandecido e valorizado para fazer alguma coisa para Deus. Se Deus de Gênesis, Apocalipse, só desce o cacete. Nós temos que aprender a apanhar, não a receber elogio. Para receber elogio é só nascer. Não precisa. Então, aí as pessoas se espantam quando eu falo, 95% do crente está contaminado. E quando que foi diferente? E mostra o versículo dizendo, está todo mundo cheio do poder e da graça de Deus? Não tem. Aí o povo vem dizer, profeta precisa dizer, a igreja está fraca, mas quando teve forte? É só repetir aquilo que já a Bíblia inteira está falando, e algum dia ela vai estar forte? Não sei. Eu nem sei ao certo o que eu vou comer meio-dia. Agora, que eu e você individualmente sejamos fortes, sejamos prontos, se preparar para o pior, não para o melhor. 19 e 20. Aos que desejam uma segunda opinião, indo consultar os médiuns e espíritas, para os mortos lhe falarem, estes jamais verão a luz. Eu vou lá ver com a vidente. Aí tu chega lá e pergunta qual é o teu nome. Mas se tu não sabe nem meu nome, como é que vai adivinhar minha vida? Eu nunca vi um profeta sequer, ao usar os arcanjos, perguntar meu nome. Não precisa, ele já sabe. E é anjo de tudo que é jeito, de tudo que é canto que vem. E sempre ele sabe meu nome, sabe o nome de todo mundo está ali. Agora esses raios de espírito não sabem nem o nome, quer adivinhar o futuro. Não, o que é isso? Respeito quem é espírita, cada um tem o direito de ser o que quiser na sua vida. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. É coisa de louco, né? Sem contar que cada vez que tu deixa uma cigana, por exemplo, lê a tua mão, tu recebe um selo espiritual na testa. Uma vez o pai ele foi orar para um senhor lá em Paraí, se não me engano.
E o pai, quando foi orar para ele, disse para ele: tu já deixou uma cigana ali a tua mão 3 vezes, né? Como assim? Tu tem 3 marcas na testa. Ou seja, então é preciso que a gente tome cuidado com isso, né? Falar com o morto. Bom, o povo está teimando em fazer o errado, que lá na lei já dizia que não era para consultar os mortos. Isso já é mandamento, é lei. Chega aqui em Isaías, eles estão fazendo. Saul, que nem você citaram, estava fazendo. Mas a lei já falava que era errado. Hoje em dia, as pessoas estão caindo no chão dizendo que é Espírito Santo. Desde que o mundo é mundo, se fala que é demônio. Próprio Senhor Jesus, ao orar, diversas pessoas caíram no chão. Caíam no fogo, caíam na água. Ninguém caiu porque estava cheio de Espírito Santo, pô, Novo Testamento. Nenhum. Todo mundo se levantou e foi curado. Mas e por que fazem? Porque Deus não está descendo o cacete. Lembra lá quando a gente estudou Juízes? Juízes é o ponto mais fácil de enxergar isso, porque são tudo trechos rápidos, né? Levantava um juiz, o povo dava uma convertida, o juiz morria, pecava de novo, né? Levantava outro juiz, o povo ia mais certinho, meia boca, né? Não é aquela, que negócio maravilhoso, que cheio de unção, mas também não era, como está podre, né? Morria aquele juiz, apodrecia de novo. E ali foi, se não me engano, 12 vezes ao longo de todo o livro de Juízes, né? Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, né? E assim é o povo hoje. Por que o evangelho está desse jeito? E eu oro a Deus: Senhor, se tu não fizer alguma coisa muito grande nesse Brasil, não vai salvar muita coisa. Eu estou aqui. Agora os meus filhos aonde estão? Os nossos descendentes aonde estão? Vão se perder tudo. O dia que eu e os que estão comigo hoje morrer, já era o teu evangelho. Essa geração que está aí não sabe discernir nem a mão esquerda da mão direita. Essa é a realidade. Né? Não consegue discernir nem se é homem ou mulher. Não sabe, estão querendo que no registro não apareça mais homem ou mulher. Porque ele não sabe ainda se é homem ou mulher. Pô, se ele não consegue identificar se é homem ou mulher, que é só olhar para baixo, vai decidir a vida? Vai decidir o evangelho de hoje? Resultado, por que o mundo está em depressão? Porque as pessoas não sabem decidir a própria vida, não sabem discernir o que é certo e o que é errado. Né? Tudo depende de alguém, tudo depende dos outros. Né? Se tornar escravos um dos outros. Né? Olha, meus amados, nós temos que cuidar com essas coisas. Senão a gente entra no balaio junto. Porque a tendência não é de melhorar, a tendência sempre foi de piorar. A tendência não é de surgir mais crentes por terem um grande Elias que fez milagres incríveis, Eliseu da mesma forma, um Isaías da vida, que Deus falava direto com ele, que falava ao rei: vai acontecer isso, isso e isso, e pá, acontecia direitinho. Surgiu mais crente por causa disso? Nada. É mole não, meus amigos. Olha a chuva, olha que bênção, né? Tá precisando. Olha o 21 e 22. Aflitos e famintos passaram pela terra, aqueles que não confiaram em Deus, e assim, olhando para o céu, amaldiçoaram ao rei e a Deus, vendo à sua volta apenas trevas e escuridão. Essa é outra tendência do crente. É muito crente quando está dando tudo certo, quando está abençoado. Começa a olhar à tua volta e ver os teus parentes tudo morrendo de doença. Graças a Deus, a maioria de vocês aqui não teve esse problema. Grande maioria. Agora, e quando a coisa começar a apertar e Deus começar a botar ordem na casa, antes da volta de Jesus, porque é como o próprio Deus disse numa reunião que eu estava presente: se eu mandar o meu filho hoje, ele vai levar quem?
Não tem nada para ele levar. E nós quietos, né? Bah, nem eu, Jesus. Não, nem pensei, porque na hora ele responde ia ficar feio, né? Quando a gente está nessas reuniões, tu tem que cuidar até o que tu pensa, né? Porque eles, pá, na hora que tu pensa, né? Então deixa a mente vazia. Mas segura, experiência de alguém que está 39 anos nisso, né? Esvazia a mente, esvazia o coração. Senão tu pensou, ele pá em ti, né? Não, deixa quieto, né? Então nós pressão, porque hoje a gente está vivendo um momento ainda tranquilo. É momento difícil? É difícil. Ninguém está ganhando milhões e dando risada. Está todo mundo ganhando moedinha e vivendo da forma que dá. Isso é realidade. Sempre digo para o Senhor, quando a gente está abençoado, eu falo que está abençoado. Quando a coisa está difícil, eu falo que está difícil. Aí tem que ser sincero, não adianta enrolar. A gente não vive tempo de abundância. A gente vive tempo difícil, né? Muito melhor do que o mundo. Tem mundos que estão deixando pai e marido para trás e tendo que sair a pé e ir para outro país. Imagina nós ter que abandonar isso tudo aqui, igreja, casa, tudo, e se mandar a pé em direção ao Paraguai e Uruguai. Jesus, né? Basta, tiver que ir para o Paraguai, puta, feia coisa mesmo aqui, né? Com todo respeito aos paraguaios, mas quando eu estive lá, meu pai do céu, né? Que pobreza, né? Aquilo sim é pobreza. Tu olha aqueles prédios, coisa mais linda, não tem uma entrada de luz. É brocão nas paredes e os fios do poste para dentro do prédio. Vendendo rifa de um costelão. Mas um costelão, cara, dessa altura, patrão. Enrolado no insufilme. E eles passam o dia inteiro com aquele costelão para cima e para baixo, vendendo a rifa e concorrendo no fim do dia. Cara, quem come aquilo? Cada um com seus costumes. Quem sabe é costume de lá, não sei. Não é meu. Mas, enfim, né? Então, tu imagina se nós tiver que ir para uma realidade dessa. Como acontece com muitos que estão vindo para o Brasil. Quantos países de pessoas, de refugiados que estão vindo aqui para o Brasil? E o Brasil tem essa imensa qualidade, é uma mãezona para todo mundo, né? É uma mãezona. Todo mundo que quiser vir pode vir, e o país o que puder fazer, faz, dá saúde de graça, dá educação de graça, tudo que pode fazer. É aquela história, o Brasil é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Mete água no feijão e come junto, né? Amém! Jamais falaria contra isso, né? Porque é muito melhor, então, a gente comer com um pouco mais de dificuldade, mas comer em 2, 3 e 4, do que deixar os caras morrer de fome, né? Enfim, né? Mas que são tempos difíceis, são, e nós não estamos passando por isso ainda. Graças a Deus, nós aqui no Brasil ainda estamos comendo, estamos vivendo, estamos trabalhando. Ninguém está querendo fugir para Venezuela, para Cuba, que elogiam tanto por aí, né? Ninguém quer ir para lá, ninguém está fugindo para lá, né? Mas enfim, que Deus abençoe eles, né? O que a gente pode é continuar orando para que Deus possa continuar ajudando. Tem muita gente boa em todos os países. É que nem Brasil. Tem muita gente ruim aqui no Brasil? E como? Dá vontade de exportar um monte. O problema é que ninguém quer, né? Mas tem gente boa também, bastante, com certeza. Então nós temos que nos preparar não apenas para o momento bom, mas também para os ruins que virão, né? Ao capítulo 9.